Bom dia, caros alunos do primeiro ano do ensino médio. Beleza, pessoal? Vamos aqui agora, né, dar continuidade às nossas aulas. E a gente vai abordar agora o material do livro 2. Vai abordar os conteúdos do livro 2. Então, o primeiro assunto ali é a Roma Antiga. Então, a gente vai ver aqui a formação da civilização romana. Então, a gente vê aqui o material, vamos compartilhar o material. Tá? A gente pode ver aqui, já o capítulo aqui, Roma Antiga, né? que é a página 580 do livro 2. Aqui a gente vê um mapa, uma cópia, aliás, um mapa antigo romano, que é a chamada Tábula Peutingeriana, que, como diz, ela é uma compilação de um mapa antigo, mostrando os acessos da antiga, na época da República Romana. A gente vai ver agora. A gente vai ver aqui a formação da civilização romana. A civilização romana, como a gente pode ver aqui nesse mapa, que se foi posteriormente chamado de Roma, que Roma, primeiramente, era uma cidade-estado, assim como as cidades gregas, e ela foi conquistando territórios, foi se expandindo até virar um império. Então, tive aqui que são vários povos que depois foram generalizados todos como o povo romano. Então, a gente vai ver aqui os húngaros, os sabinos, os latinos. Nós vamos ver os outros povos que depois, na fase do Império, também foram dominados, né? Os ilírios, os celtas, os vênetos, depois os germanos também, francos. Todos esses povos aqui que depois passaram a fazer parte do Império Romano. Então, todos foram generalizados posteriormente como romanos. Certo? Então, aqui, a gente vai ver aqui a periodização da história romana, a monarquia, ali que vai do século VIII ao século VI a.C., que é de 753, possível data, ali não é bem certo, da fundação da cidade de Roma. Aí tem uma lenda misturada com isso, vocês vão ver aqui a lenda de Rômulo e Remo. Depois vocês, eu não vou entrar em detalhes aqui nessa lenda, né? Mas ali é para explicar um passado heróico, né? Uma fundação de uma cidade fundada por heróis. Então, ali, isso para ficar ali no imaginário romano, como se eles fossem descendentes dos deuses, por exemplo, tá? Para aumentar ali o orgulho nacional, digamos. Então, ali de 753 a 509 foi o período da monarquia, que já, como diz o nome, Roma era governada por reis. A fase da república, a gente vai ver aqui, que quando a monarquia foi derrubada, então constituída a república, que é um governo formado pelo Senado e pelos cônsules e vários outros cargos públicos importantes. Então, vale de 509 até quando Roma se tornou um império, sob o governo de Caio Otávio, conhecido também como Augusto. Então, aqui, no ano 27 a.C., até o ano 476 da era cristã, Roma foi governada nesse sistema político conhecido como império, quer dizer, o imperador tinha poderes absolutos. Então, vamos ver aqui desculpa que eu estou com a coriza, não é Covid não, né? É uma rinotizinha alérgica. Vamos lá, pessoal. Então, tá? Sociedade romana, ela era estruturada, né? Então, a gente vai ver aqui os patrícios. Patrícios eram os senhores, né? Os donos praticamente não, de todas as terras dos domínios ali romanos. Então, eles eram auxiliados, né, a gente vai ver aqui, pela cúria, né, romana, né, e as magistraturas. Magistraturas são o quê? São os cargos, os altos cargos públicos, né, os juízes, os administradores da coisa pública, né?
administradores das cidades, enfim, aqueles que cuidavam das finanças, aqueles que cuidavam da infraestrutura, os auxiliares ali dos cônsules. Os cônsules, eles eram, depois a gente vai ver aqui na República, a gente vai ver o significado dessa palavra. Então, os patrícios, eles eram os mais ricos, tá? Os proprietários das terras. Os clientes. Cliente, né, ou clientela, como é chamado, era aquele grupo de pessoas que viviam ali próximos, né, chamados, a gente pode chamá-los também de agregados. Tinham aqueles clientes que viviam ali dentro da propriedade, né, até mesmo na casa dos patrícios. Eles não faziam parte da família dos patrícios, não tinham sangue nobre deles, mas eles eram muito próximos. Então, ali havia uma relação de fidelidade entre eles. Os clientes, eles faziam tudo pelos seus senhores. Então, em troca disso, eles recebiam favores, eles recebiam um tratamento diferenciado ali dentro da sociedade romana, devido a essa proximidade que eles tinham com os patrícios. Tá? Os plebeus. Os plebeus eram todos aqueles ali que faziam parte daquela sociedade, mas não tinham acesso às terras. Quando tinham acesso, mas era uma forma de arrendamento. Tinham que pagar pelo uso da terra para os patrícios. Eles não tinham participação política nenhuma e realizavam as mais variadas tarefas ali dentro dessa estrutura socioeconômica romana. Eram artesãos, eram comerciantes, eram pedreiros, enfim, eram tecelões, artistas, ferreiros, marceneiros, etc. E depois, na base dessa pirâmide social, nós vemos os escravos. A escravidão, como a gente já estudou no mundo antigo, na Ásia, ela podia, a pessoa, ela chegava a essa situação, né, através do acúmulo de dívidas, a pessoa era escravizada pelo seu credor, até pagar esse débito. Às vezes, famílias inteiras viviam nessa condição de escravidão, e também no caso de guerras, né, quando eles eram soldados que foram aprisionados no campo de batalha, ou populações, né, pessoas que foram capturadas, né, em territórios aí dominados por Roma. Então, nós tínhamos os patrícios, clientes, plebeus, escravos, né, na sociedade romana. Aí nós vamos ter aqui o pater familia, que já diz o nome, né? Pater em latim quer dizer pai, né? Era o pai da família, o grande, o mais velho, aquele que tinha o domínio, né, sobre todo o chamado gênero. O gênero, assim como lá na Grécia a gente estudou, né? Das sociedades gentílicas. Então ali havia também em Roma essa coisa de haver uma pessoa só, patriarca, ou aqui no caso, um pater familia, que era aquele que detinha todas as terras e mandava em todo mundo. Então, esse vovôzão, ele mandava nos seus irmãos mais novos, ele mandava nas suas cunhadas, ele mandava na sua esposa, ele mandava nos seus filhos, nos seus sobrinhos, nos seus netos, ele mandava em todo mundo, entendeu? Todas as decisões cabiam a ele. Então, aqui a gente vê, né, como é que era essa estrutura. E um conjunto de famílias, né, ou gêneros, essas famílias poderosas, que eram numerosas e por isso eles tinham domínio, né, sobre vastas áreas de terra agricultáveis, formavam a cúria. Então, a cúria, tá? Como a gente vê aqui, era o conjunto dos gêneros. E ali a gente vai ver, né, essa estrutura social formada pelos gênios, que aí se resumia à chamada cúria, ela era um elemento, né, orgânico, social, muito útil, porque quando havia ameaça de invasões de povos vizinhos, né, ameaçando as terras desses patrícios, dos gênios,
a cúria se juntava, eles associavam as suas forças militares e se defendiam. Um defendia o outro. Então, a cúria era o quê? Era o conjunto dos gêmeos. Então, a gente vê ali uma estrutura sociopolítica. E aí, dentro desse grupo de patrícios, era eleito ali o Curius Maximus, que era um patrício. Só que ele era colocado daí como o líder, né, de todo esse grupo aí, chamado Cúria. Então, havia várias cúrias, uma cúria em um lugar, em outro, né? Eram grupos. Tá? A gente está falando aqui ainda da fase da monarquia. E aí, essa monarquia, havia um rei. Então, durante muito tempo, vamos chamar romanos, né? Eles viviam sob o domínio dos etruscos, que era um povo bem desenvolvido, né? Quando esses povos aí, gregos chegaram lá e os latinos também, que eram os povos dali, se juntaram e constituíram Roma. Os romanos eram governados pelos etruscos, que já era ali um grupo, uma etnia, que já tinha se desenvolvido bastante ali naquela região ali do norte da Itália. Eles tinham uma arquitetura bem desenvolvida, técnicas agrícolas, enfim, tinha um grande aprimoramento técnico, né? E acabavam governando os territórios romanos. As cúrias romanas ficavam sob o controle dos etruscos. A gente vai ver que não saiba mais, né? Os enigmáticos etruscos. Então, nessa ali já que ele fala, né, não saiba mais, eles são da região da Toscana, né? Os etruscos, da região da Itália, chamada Toscana. E a monarquia era exercida, né, os reis que governavam Roma e a região da Toscana, essas regiões todas ali em volta, eram reis etruscos. O fim da monarquia se deu por quê? O fim da monarquia acabou se dando, deixa eu ver aqui. O fim da monarquia acabou ocorrendo por causa dos abusos, né, de alguns monarcas. Então, a gente vai ver aqui o caso do rei, o Tarquínio Prisco, que era conhecido também como Tarquínio o Soberbo. Então, Tarquínio, soberbo, já diz o nome, né? Era uma soberba enorme, ela se achava mais do que todo mundo, começou a desrespeitar os tabus ali daquela sociedade. Ele começou a cometer abusos, ir contra os costumes, enfim, dos gênios, da cúria romana. E no ano 509, essa situação se tornou insuportável, insustentável, e os patrícios se reuniram e tiraram, expulsaram Tarquínio, o soberbo, do poder. E aí eles decidiram que não iriam mais ser governados por reis de qualquer tipo, principalmente etruscos. Então ali Roma conseguiu uma autonomia política. E a Cúria Romana criou a instituição, né, do Senado. Na verdade, já existia uma espécie de Senado, que era esse grupo de patrícios, né, que se reuniam ali na Cúria Romana e aí tomavam decisões ali a nível local. E aí foi constituída a República Romana. República quer dizer o quê? Vem de res pública, que quer dizer coisa, né, de todos. Coisa pública, coisa de todos. Então, isso teria que ser administrado pelos senadores, que eram os patrícios e senadores. Então, a estrutura política de Roma ela foi modificada. Passou a existir ali o Senado, que era escolhido, né, pela Cúria Romana, que era o conjunto desses patrícios, né, que escolhiam ali os senadores. Então, não havia uma democracia. Eram as elites que escolhiam membros da própria elite para formarem o Senado.
O Senado era o que? Era um corpo legislativo, onde eles criavam as leis, né? Eles preservavam os costumes, que eram leis também. As leis de Roma eram baseadas em quê? Em costumes. Em costumes. O conceito de lei consuetudinária, que é aquela lei baseada em costumes. Ela não precisa estar propriamente escrita. Tá? As pessoas nascem em determinado nicho social, em determinado grupo social, civilização, e desde criança já sabe o que pode e o que não pode ser feito ali, naquela sociedade. Então, esses costumes são leis, são tabus, que podem ser quebrados. E aí, o Senado, ele tratava de manter essas tradições e também deliberar sobre vários assuntos econômicos, declarar guerra para os vizinhos, enfim, deliberar sobre várias coisas. E eram eleitos os cônsules, eram 2 cônsules que eram eleitos, né? Ali, dependendo da época, variava de 1 a 2 anos, a cada 1 ou 2 anos eram eleitos 2 cônsules para governar Roma. Então havia ali um cônsul, né, que tratava praticamente da área militar e outro ali se envolvia mais com outras questões. Então, por que haviam 2 cônsules? Para dividir o poder, para o poder não ficar só na mão de um cônsul. Eles podiam atuar em vários, dependendo das suas tendências, enfim, eles podiam se destacar mais em soluções práticas, em a questão das necessidades básicas da população, enfim, atender os interesses da classe dos patrícios e também atuarem, né, mais na área militar, enfim. E quando eles se destacavam, quando eles eram aprovados, digamos assim, eles eram reeleitos, eles eram recolocados no poder. Então, eles faziam o máximo para poderem, né, sempre estarem ali, né, entrando nesse sistema, assumindo esse cargo de cônsul e voltando. Às vezes dava um tempo, entrava outro, daí voltava, enfim, era muito restrito esse grupo, era muito seleto esse grupo político. Só quem participava quem era rico, entendeu? Então tinha o quê? A propriedade da terra. Não adiantava ser um comerciante rico, ganhar muito dinheiro com o comércio. Você era nada nessa fase aqui, pelo menos, né? Nós estamos estudando. Só era um cidadão respeitável, só tinha participação no Senado, acesso ao cargo de cônsul e outros cargos, magistraturas, como eram chamadas, altos postos militares, quem tinha a propriedade da terra. A terra era o bem mais precioso. Quem não tinha terra não era ninguém, praticamente. Certo? Então, a gente vai ver aqui, né? Deixa eu ver aqui. A gente vai ver aqui, então, a República. Né? Expansão e conflitos. A gente vai ver aqui. Estou compartilhando aqui o material com vocês. Vou dar um zoom maior aqui um pouquinho. Tá? Então, vamos ver aqui. Expansão e conflitos. Expansão e conflitos. Nossa, pulou muito. Olha aí, paciência. Carregou direito aí, esse negócio. Tá. República. Expansão e conflitos. Então, à medida que Roma ia, a gente vê aqui no mapa da expansão romana, ali do século IV até o século III, então a gente vê que as terras de Roma, né, eram aquela área que tem cinza claro, primeiramente ali no século IV, uns 300 e pouco, depois foi se expandindo para cima também de territórios, né, do Império Cartaginês, que era os cartagineses eram descendentes dos fenícios, lembrados que a gente estudou. Então houve uma colonização fenícia também muito grande nessa região,
A cidade de Cartago, que ela foi fundada onde é hoje o extremo norte ali da África, o país hoje chamado Tunísia. Ali foi fundada a cidade de Cartago, que tinha um porto enorme, então os fenícios eles dominavam o mar Mediterrâneo. Os seus navios mercantes, enfim, dominavam o comércio. Então tinha também navios de guerra, óbvio, né? E tinha também um domínio econômico e militar ali da região mediterrânea. Então a gente vê aqui a expansão dos domínios de Roma. Primeiro era uma cidade, os patrícios, as famílias, os gêneros foram crescendo, aumentando o número de membros e com isso tendo mais tropas disponíveis. Então eles começaram a dominar as cidades dos povos vizinhos. Então a gente vê aqui as conquistas na segunda metade do século IV, conquistas do século III, então eles acabaram ali. No século II eles já dominavam todas as áreas de Cartago. Houveram guerras ali entre Roma e Cartago, mais ou menos 118 anos de guerras, intervalos entre si, e Cartago foi finalmente dominada por Roma e destruída, arrasada. E Roma tomou posse de todos os territórios cartagineses. Então a gente vai ver aqui a história, política de Roma. Então havia crise econômica, porque Roma se expandia muito, enriquecia, mas enriquecia só uma classe, dos patrícios, entendeu? Os plebeus não tinham acesso a essa riqueza, era apenas o povo, era a grande massa, eram ali 80%, 90% da população, deve ter mais momentos até mais, mas não tinham acesso à terra. Isso gerava conflitos que depois foram se intensificando e aí soluções começaram a ter que ser tomadas, enfim, os patrícios cediam, depois tentavam recuperar o poder que tinham, enfim, era um conflito infindável. Os plebeus também alcançavam conquistas e depois os patrícios iam lá e faziam recuar, retiravam direitos, enfim, era uma briga constante entre as classes sociais, nesse conflito intenso de classes ali na Roma, no período monárquico e depois também. Então a gente vai ver aqui crise política, crise econômica, as terras se escasseavam, os camponeses plantavam, não colhiam o suficiente, acabavam contraindo dívidas e aí caíam na mão dos credores, os patrícios, obviamente, e viravam escravos. Isso gerava revoltas. Crise política, os conflitos, como eu falei, entre a plebe, né, o conjunto dos plebeus, e a aristocracia romana, os patrícios. Crise militar, quanto mais Roma enriquecia, mais arrumava inimigos, porque tomava territórios de outros povos, expulsava povos que se uniam para atacar Roma. A própria Cartago, né, tentou tomar Roma também, chegou no ano de 202 praticamente as portas de Roma e foi repelida. Então havia também uma cobiça pela riqueza, né, de Roma. Então, havia povos também que tentavam ali invadir os territórios romanos para saquear, enfim. Então havia uma crise militar, porque Roma se expandiu muito e ali havia falta de soldados para manter as fronteiras, né, de Roma intactas. Então a gente vai ver aqui por etapas, tá? Então aqui as principais exigências, né, da classe plebeia exigiam aqui acesso ao consulado, né, acesso, enfim, aos cargos públicos, exigiam também leis específicas, né, e não baseadas apenas em costumes, pela vontade dos magistrados. Então, eles queriam leis bem específicas, né, para também garantir direitos para ele. Imagina você viver numa sociedade onde o juiz cria as leis. Ele simplesmente acha que é algo injusto, né, do ponto de vista dele, e manda ele prender. Ele acha que uma coisa é certa, é errada, é justa, é injusta, dependendo dos seus critérios.
e da sua criação. Enfim, imagina, era assim em Roma. Não havia, como eu falei, leis bem específicas. Então, as pessoas, principalmente os plebeus, é claro, eles estavam ali sempre submissos, né? E coagidos pelo poder da elite romana, que simplesmente demandava sobre tudo, sobre o sistema jurídico, sobre, como eu falei para vocês, eles podiam se juntar e dizer, olha, isso aqui agora é errado, isso aqui agora é certo. Quer dizer, não havia o que a gente chama hoje de Código Penal, de Constituição, essas coisas não existiam, existiam apenas, né, os costumes romanos. Havia apenas os costumes que eram preservados pela classe dos patrícios. Acesso ao áger público. Áger é o quê? É o patrimônio, né, do Estado. No caso aqui, o áger, né, se referia às terras conquistadas por Roma. Então, a concepção dos patrícios era bem simples. Como os soldados vinham da classe dos patrícios, então os patrícios é que derramavam sangue nas guerras de conquista. Então, a classe dos patrícios era a única merecedora das terras conquistadas. Então, foram os filhos dos patrícios que foram lá e derramaram seu sangue, que arriscaram as suas vidas. Então, as terras que eram conquistadas eram divididas entre a classe dos patrícios. Os plebeus, coitados, como não tinham acesso ao exército, não eram merecedores. Então, quanto mais Roma se expandia, mais a classe dos patrícios ficava rica, acumulava capital e patrimônio, e não era dividido, né, entre o restante da população. Então, o áger era o resumo de tudo aquilo que pertencia ao Estado romano, que estava sob o controle da classe dos patrícios, ok? Então, aqui começaram a haver grandes mudanças ali a partir do século V já. Começou a haver revoltas dos plebeus. Os plebeus não aguentavam mais não ter direitos nenhum, só pagarem tributos, enfim. Recorrentemente se tornarem escravos devido a dívidas. E aí eles não tinham nenhuma representação no Senado. Não havia ninguém para defender os interesses dos plebeus. O que é que eles faziam? Eles se revoltavam. Então, em 494 foi criado o quê? Foi criado ali a instituição chamada Tribuno da Plebe. O Tribuno da Plebe era uma pessoa escolhida ali pelos plebeus que poderia participar das reuniões do Senado e, como já diz o nome, né, se dirigir à tribuna e ali defender os plebeus. Então foi criado esse cargo no Senado. Era o tribuno da plebe, aquele que ia no Senado, na tribuna, ali defender os direitos e os interesses da classe dos plebeus. Isso foi o primeiro passo para democratizar mais Roma, ali, dar acesso a esse segmento da população que era excluído, agora podendo colocar as suas demandas ali no Senado para serem... Claro que os patrícios faziam de tudo para não atender as demandas dos plebeus, mas eles tinham que ceder um pouco. Tinham que ceder, porque senão havia revoltas, guerra civil. Então, isso aí foi criado para amenizar o atrito ali, aliviar essa pressão social. Aí depois nós vamos ver ali a Lei Canuléia. Não, depois logo a Lei das 12 Tábuas, 450 mais ou menos, onde, como eu falei para vocês, as leis, né, eram baseadas em costumes, e os plebeus começaram a exigir, e alguns patrícios também, que as leis fossem escritas. Então foram entalhadas em 12 tábuas de bronze, não era de madeira, de bronze. Foram entalhadas, né, as leis.
os costumes de Roma, enfim. Mas para deixar bem específico, para não chegar um magistrado e dizer, tu está preso. Mas por quê? Ah, por causa disso. Mas onde está escrito? Ah, eu estou dizendo que isso é errado, entendeu? Eu sou uma autoridade, me respeite. Isso aí é comum na nossa sociedade, né? O conceito de que isso aí é um crime. Então, isso era muito vago. Se uma pessoa, se um magistrado quiser não gostasse de alguém, podia ir lá e prender. Simples assim. Ele podia inventar uma lei da cabeça dele. E aí quem é que ia questionar? Agora não. Havia umas tábuas, né, guardadas lá no Senado. E se alguma pessoa fosse condenada, fosse acusada de um crime, ela poderia ir lá e mostrar, dizer, não, esse crime do qual você está me acusando não está aqui, em nenhuma das 12 tábuas. Certo? Então, isso não é um crime. E você está agindo errado, por interesse próprio. Então, isso foi um passo muito importante para toda a sociedade romana, inclusive patrícios também, ter um código de lei, assim como o Código de Hammurabi, estão lembrados, né? Lá no século XVIII a.C., lá na Babilônia. Ficava agora, né, bem específicas, as leis estão bem especificadas e qualquer pessoa podia ter acesso a isso, desde que fosse lá no Senado. Mas é claro que haviam cópias, né, dessa lei, papiros, enfim, escritas em pedra, outros materiais, enfim, mas o que valia é aquilo que estava lá. Assim como aquela pedra, né, a pedra da lei lá da Babilônia ficava lá para todo mundo conferir, se estava lá escrito, lá as 12 tábuas eram o mesmo conceito. Né? O mesmo conceito de Constituição que nós temos hoje, de Código Penal. Ninguém pode dizer, né, uma autoridade para chegar e lhe prender. Ela tem que dizer o código, qual a lei, qual o artigo que você incidiu, onde você descumpriu a lei, baseado o quê? No texto original, né, que está guardado, né, guardado pelas autoridades. Então, ali, esse texto original, aprovado pela Câmara, pelo Senado, ele é inquestionável. E ali em Roma, essa lei das 12 tábuas veio a estabelecer, deixar bem especificadas as leis, o que podia e o que não se podia fazer em Roma, certo? Aí nós vamos ver ali a Lei Canuleia. A Lei Canuleia, de 445, que era uma lei que permitia o casamento entre patrícios e plebeus. Era uma coisa inconcebível. Os patrícios só casavam entre si. Eles não queriam unir a riqueza com a pobreza. Eles queriam unir riqueza com riqueza. Mas isso não resolveu muita coisa. Por quê? Como Roma foi se expandindo, foi crescendo muito, aumentando seus territórios, aumentando seu comércio interno e externo, importando, exportando, surgiu uma classe muito rica entre os plebeus, os comerciantes e os empreiteiros, pessoas que eram contratadas pelo Estado romano, pela República, para fazer obras públicas. E não eram da classe patrícia. Eram mestres de obras, pedreiros, enfim, que arregimentavam mão de obra assalariada, ou escravo, sei lá, dependendo da ocasião, e faziam contratos para construir aquedutos, para levar água de um lugar para outro, estradas pavimentadas, calçadas com pedras, construir prédios públicos, obras de defesa, enfim, várias coisas de utilidade pública. E eram plebeus, mas que enriqueceram. Plebeus que não tinham a posse da terra, mas tinham muito capital acumulado, circulava muito dinheiro para suas mãos. Então, com esses plebeus aí, os patrícios permitiam o casamento das suas filhas e filhos. Porque eram plebeus, mas tinham
dinheiro. E aí surgiu uma nova classe social em Roma. Esses plebeus que casaram com aristocratas, casaram com os filhos e filhas dos patrícios, vou fazer uma piada ruim aqui, que casaram com as patricinhas em Roma, eles se tornaram os nobilitas. Quer dizer, era uma nobreza, né? Então diminutivo de nobreza, eram os nobilitas. Eram plebeus ricos e agora estavam atrelados a essas famílias dos patrícios, a nobreza. Então eles eram os nobilitas. Aí você acha que eles lutavam pelo interesse dos plebeus pobres? Não. Eles estavam mais a favor dos interesses dos patrícios do que dos seus irmãos plebeus, dos seus primos pobres, entendeu? Então eles passaram a reforçar ainda mais o poder da classe dos patrícios. Em vez deles reforçarem a classe onde eles eram oriundos, né? Que era a classe da plebe, essa plebe rude, brutalizada, explorada, eles atendiam os interesses de quem? Do sogrão. O sogrão, ricão, patrício. Então, um plebeu rico, um empreiteiro desse, ele se casava com uma patricinha e aí ele ia adular o sogrão, não queria mais saber dos outros. Então, aí surgiu a classe dos nobilitas ali, entre a aristocracia e a plebe, essa plebe rude, estavam ali os nobilitas. Ok? Depois nós vamos ver as leis licínias, ali 367, né? As leis licínias, que permitiu pela primeira vez o acesso de plebeus ao cargo de cônsul. Imagina. Então você acha que era o plebeuzinho pobre? Não, era nobilita. Era um nobilita. Ele chegava lá e se tornava cônsul. Acha que um cara lá que era um carpinteiro lá, um pedreiro, que era um pequeno agricultorzinho lá trabalhando em terras arrendadas dos patrícios, ele ia chegar ao cargo de cônsul? Não. Eram esses plebeus ricos que chegavam lá, o cargo de cônsul. Mas era um avanço. Né? Pela primeira vez ali, os plebeus podiam ter acesso ao consulado. Aí nós vamos ver a lei, né? Vamos ver a lei Hortência, que tornava as decisões tomadas nos plebiscitos como as decisões tomadas em plebiscitos, que são consultas, né? A plebe já diz o nome plebiscito, uma consulta popular. Essas decisões tomadas nesses plebiscitos passavam a se tornar leis. Então, eram colocadas lá as 12 etapas. Uma decisão referente a qualquer assunto que era escolhida por esse voto popular, o voto das massas lá, se tornava agora lei. Isso era um grande avanço. Isso ali no ano de 287. E aí nós vamos ter a lei que a lei Papília, como é que é? Deixa eu voltar aqui. Eita. Vamos ver aqui. Ah, coisa difícil esse nome. Poetélia Papília. Tá. Poetélia Papília. 226. Né? Que ali falava de quê? Acabava com o nexo, que significava escravidão por dívidas. Então, acabava ali com a escravidão por dívidas. Esse negócio de tu dever e daí virar escravo do credor, acabou. Acabou. Não tinha mais. Que é ali no ano 326 a.C. E aí nós vamos ver outras coisas aqui. Para cada vez que eu mexo, isso vai dar um pulo lá para outra página. Deixa eu voltar aqui. Gente, coisa. Ela nas leis aqui dá um pulo.
Nós vamos ver aqui no restante aqui do capítulo, a gente vai ver a chamada greve do Monte Sagrado. Essa greve aqui do Monte Sagrado. Bom, isso aqui foi antes lá da criação do tribuno da plebe. Então, ali, por volta ali de 495 a.C., houve uma revolta dos plebeus. Os plebeus eram desprezados, os plebeus eram considerados nada na sociedade, eles não tinham direitos, não tinham propriedades, enfim. E resolveram, né, devido a todo esse desprezo que os patrícios, os governantes de Roma tinham por eles, eles resolveram se reunir, não todos, mas um grupo enorme, a grande maioria dos plebeus resolveu sair de Roma. Já que nós não somos nada para vocês, já que nós não valemos nada, então vamos embora. Se virem. Aí quando os patrícios viram que o pedreiro foi embora, o cara que coletava o lixo deles foi embora, o cara que varria as ruas foi embora, quando eles viram que os que fabricavam os tecidos foram embora, os marceneiros, os ferreiros, todas aquelas pessoas que trabalhavam de fato, que sustentavam aquela sociedade, que sustentavam o modo de vida dos patrícios, foram embora, eles pensaram, e agora? Nós vamos ter, o que nós vamos fazer? Nossos filhos só sabem guerrear, só sabem mandar. Nós também não sabemos fazer nada, ninguém, os patrícios, só sabiam mandar. Claro que tinham um conhecimento, mas esses trabalhos aí que faziam os plebeus, os mais pobres. Então, eles acabaram se vendo ali abandonados, né, sozinhos, desesperados. Pequenos comerciantes também, que faziam comércio ali. Agricultores, arrendatários, foram embora também. E aí agora? O que adianta ser rico? Se não tem o que você comprar, se não tem pessoas para trabalhar para você, se não tem pessoas para produzir os seus bens de consumo, o que adianta ter o dinheiro, ter o patrimônio? Não adiantava nada. Os patrícios agora eram ricos, mas estavam numa situação em que essa riqueza deles não adiantava pouca coisa. O que eles vão fazer? Iam aprender a fazer roupas, aprender a fazer calçados? Eles iam pegar vassouras e varrer as ruas de Roma? Não. Eles não eram moldados para isso. Fazia parte do seu inventário cultural fazer esse tipo de coisas. Então, eles pegaram, né, convocaram um homem sábio chamado Mônio Valério, e ele se dirigiu até os plebeus que estavam todos acampados no chamado Monte Sagrado, que era um lugar onde se faziam oferendas aos deuses. Então, eles foram para lá, e Mônio Valério foi atrás deles e negociou com eles, e eles, não vai voltar, vocês não dão valor para a gente. E aí ele disse, não, vamos ver o seguinte, a república é como se fosse um corpo, né? Como se fosse um corpo. Aí vocês acusam o Senado, a Cúria Romana, de serem um estômago que devora tudo, né? Então, vamos ver, sem os braços para levar comida até a boca, o estômago morre, eles não se alimentam. Sem as pernas para ir até o alimento, também o estômago vai morrer. Então, os plebeus, o que vocês são? Vocês são as pernas e os braços da república. Nós somos a cabeça e o estômago. Mas a cabeça não vive sem os braços, sem as pernas, e o estômago também não. E os braços e as pernas, que são vocês plebeus, não vivem também sem o estômago para alimentar. E aí, como é que fica? Vocês precisam de organização. A cabeça, vocês precisam, enfim, um precisa do outro. Vocês também sozinhos aqui no monte,
vocês vão ser o quê? Atacados por outros povos, vão ser escravizados. Vocês vão se espalhar mundo afora. Até você se restabelecer, vocês vão sofrer muito. Enfim, ele veio com aquele blá, 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 aquele papo dele, né? E era muito bom de papo lá, e chegou e né, passou um papo deles lá, legal. E eles se convenceram realmente, né, que a República era um corpo. O estômago devorava, mas também alimentava os braços e as pernas, que nessa analogia aí eram os plebeus, os braços e as pernas. Então eles chegaram no acordo. Vamos fazer concessões a vocês. E aí eles tomaram medidas, né? Libertaram muitos que eram escravizados, criaram a instituição do Tribuno da Plebe para que os plebeus tivessem voz, né, no Senado. E aí eles foram negociando. Né? Então, Mânlio Valério ele foi um grande herói, ele salvou Roma. Se não fosse Mânlio Valério, talvez com essa sua lábia, né? Essa sua capacidade de elaborar analogias, usar metáforas, Roma não teria progredido. Então, existiam vários outros Mânlio Valério que conseguiram amortecer esse impacto dessa exploração social em cima da plebe. Então, aqui a greve do Monte Sagrado foi isso. Foi assim, um movimento popular, né? Assim como as greves que acontecem hoje. Né? Os trabalhadores para conseguirem mais direitos, enfim. E serem atendidas as suas demandas, né? Fazendo pressão. A greve é quando não tem mais negociação. E aí, no caso, os plebeus não viam outra saída, a não ser fazer uma greve. No caso, eles se retiraram de Roma. Estão dispostos mesmo a não voltar mais. O Mano Valério foi lá aí, um bom de papo, ele trouxe os plebeus de volta. Os patrícios, que legal. Meu Deus do céu, eu já estava desesperado aqui, pensando, quem é que vai levar meu lixo? Quem é que vai varrer minha rua? Quem é que vai fazer as minhas vestimentas? Pois é. Então, isso foi a greve no Monte Sagrado em Roma. Consequência aqui do expansionismo romano, a gente vai ver aqui as guerras púnicas, né, que eram contra Cartago. Por que guerras púnicas? Porque os cartagineses eram chamados pelos romanos de punes. Então, as guerras contra os punes foram as guerras púnicas, certo? Foram as guerras púnicas. Então, aqui, como eu falei, durou 118 anos, de 264 a 146. Cartago foi totalmente arrasado e todos os domínios de Cartago foram anexados à República Romana. A gente vai ver aqui os irmãos Tibério, né? Tibério Graco e Caio Graco, que lutaram pela reforma agrária, os primeiros que propuseram não a divisão de terra dos patrícios, veja bem, as terras que eram conquistadas por Roma para serem divididas entre os plebeus, né? O objetivo também de colonizar essas áreas, né, tomadas, né, com romanos, entendeu? Aí isso aí os patrícios não, isso não é aceitável, é nós que derramamos nosso sangue, não vamos dar nada para plebeu nenhum. A classe dos patrícios que foi lá e conquistou. Sim, mas os plebeus estão aumentando também a classe de plebeus, é a pressão social, né? Também. Então haviam revoltas, saques, haviam mortes, enfim. E uma das medidas, né, dos irmãos Graços para acabar com essa violência era os patrícios abrir mão de parte de suas conquistas, né, em favorecimento dos plebeus, meu Deus. Mas isso era inconcebível dos patrícios. Eles acabaram até aceitando. Daí teve a lei frumentária, que era tabelar o preço do trigo para os plebeus, né, para amenizar a fome também, né, para o trigo não ficar naquele negócio de sobe e desce o preço, nessa especulação, né, em cima de comida. O trigo era alimento, a base alimentar de todo, o plebeu era 80% da alimentação deles. E aí foram, com muito sacrifício, aprovadas essas leis, né, para as pessoas pobres terem um acesso a uma facilitada alimentação, em alguns casos até a terra. Mas aí o Tibério foi assassinado, depois veio o irmão dele, Caio Graco,
20 anos depois, levou adiante, né, essa questão aí da terra e foi também assassinado. Também foi morto, acusado de incitar a violência, não sei o quê. Houve daí, morreu lá um patrício, aí eles foram para cima. Né? O plebeu podia morrer à vontade, agora que a hora que morreu um patrício, aí pronto, eles massacravam os plebeus. E aí acabou-se a história dos irmãos Graco, Tibério e Caio Graco, mas eles conseguiram grandes avanços. Muitas coisas que eles conseguiram, os patrícios não conseguiram desfazer depois também. E aí, se eles fossem retirar todas as conquistas dos irmãos Graco, haveria uma guerra civil em Roma. Então, aqui, foi a questão da reforma agrária, né, em Roma. Generais no poder, Caio Mário e Sila. Caio Mário reorganizou o exército romano. Ele disse, olha, minha gente, Roma está muito grande. Se a gente for contar só com os filhos dos patrícios para defender isso aqui, nós estamos lascados. Que as mulheres patrões têm que parir muito menino para dar conta de tudo que nós conquistamos. Então, nós vamos ter que aceitar plebeus no exército. Ah, os patrícios, não, plebeu no exército, não, não pode plebeu no exército, não. Aí eles viram, né? Os mais sábios viram que era necessário. Então, sim, plebeus foram autorizados a fazer parte das legiões romanas. E Caio Mário, ele também fez outra coisa, ele padronizou o equipamento militar romano. Porque antes, como só os patrícios tinham acesso ao serviço militar, eles tinham dinheiro para mandar fazer seu escudo, então era uma competição de ostentação. Um mandava fazer uma proteção peitoral, outro mandava fazer um capacete mais bonito, mais enfeitado, o outro tinha uma espada com cabo de marfim, aí ficavam ali, né? Só se sabia que eram romanos por causa do estilo, né, das suas armaduras, das suas armas e por causa dos seus estandartes, né? Então era um exército assim, havia, né, uma pouca padronização. Havia características similares, né, entre os seus armamentos. Mas Caio Mário disse, nós temos que equipar o máximo de soldados possível. E como os plebeus não têm dinheiro, o que nós vamos fazer? O Estado romano vai financiar um equipamento padronizado. Aí surgiram o capacete padrão, a proteção peitoral, padrão sandálias, né, chamadas, né, as botas, né, romanas, né, uma bota com cadastro, fechado. O escudo padronizado, a espada, né, o gládio, um tamanho específico, 60 centímetros, a lança, que era o pilo, que era uma lança com cabo de madeira, uma haste de ferro. Então, isso tudo foi padronizado, um equipamento muito mais eficaz. Então, agora, as legiões romanas, né, cada legião tinha 4 a 5 mil soldados, né, tinham generais que tinham 3, 4 regiões. Então, os generais eram ricos, eram patrícios, muitos deles, né, e eram também, às vezes, eles financiavam também as legiões, eles equipavam. Quanto mais soldados, maior poder político, né, maior poder militar. Então, os generais começaram a disputar entre si o poder em Roma. E que as suas legiões tinham equipamento padronizado. O que diferenciava eram os símbolos, os estandartes. Né? Eles carregavam o símbolo das legiões, né? Tinha e o escudo ali tinha um brasão diferente, né? Diferenciando as legiões, mas todo o exército romano agora era padronizado, a partir de Caio Mário e Sila. Aí começou uma briga ali. Caio Mário tentou dar um golpe, uma espécie de golpe de Estado, sobrepor o Senado. Aí ele foi retirado, aí entrou Sila, aí Caio Mário resolveu voltar, aí foi derrotado, né, morreu por causas naturais, Caio Mário. E aí Sila lutou contra o sucessor, né, de Caio Mário, que era Sina, e aí derrotou ele finalmente, e aí se tornou realmente um ditador praticamente, Sila. Né? Aí foi a fase, né, da militarização, né, da política, onde os generais, né, eles acumulavam legiões e quanto mais eles conquistavam, mais recursos eles tinham para fornecer mais equipamento, além do dinheiro do Estado, o dinheiro próprio deles, né, do seu patrimônio pessoal, para produzir mais equipamento e chamar mais plebeus, os plebeus iam para as guerras, era para ficar com saques. Então, era um emprego para os plebeus. Os plebeus iam para as guerras, muitos generais eram generosos com seus soldados plebeus. Conquistavam terras e, seguindo os princípios dos irmãos Gracos, dividiam, ficava com a maior parte para eles, o resto dividia entre seus, né,
entre os seus legionários, entre os seus soldados, enfim. Então, aí, esses generais começaram a atuar ativamente na política em Roma. Começaram a se tornar políticos também, além de militares. A revolta de Espartaco é um escravo, né, chamado Espartaco. Ele lutava, era um gladiador. Pessoas eram escravizadas para lutar em arenas, para lutar até a morte. Não eram todas as lutas que iam até os extremos da morte. Muitas vezes, quando o adversário era ferido, aí já paravam ali, né? Ganhou aquele que feriu ele, derrubou ele no chão, enfim. Só quando o povo estava em delírio, assim, naquele frenesi, né, sanguinário de querer ver sangue, aí as pessoas gritavam. O seu outro cara lutou muito mal. Eles diziam, não, esse cara merece morrer, é muito fraco, é um covarde. Aí diziam, mata, mata, mata. Mas o gladiador era um patrimônio. Né? Havia gladiadores que eram pessoas livres, que se ofereciam para serem gladiadores. Mas a grande maioria absoluta dos gladiadores eram escravos. E ficavam, às vezes, tão famosos nas arenas, que eram feitas apostas em cima deles, e os seus donos diziam, ganhe aquela luta, que aí eu lhe dou liberdade. Entendeu? Ou então eles ganhavam comissões, né? Em cima das apostas. Os gladiadores acabavam acumulando capital. Então, haviam gladiadores que chegavam a ser celebridades, que nem os magnatas lá, do basquete, do futebol, né? Os grandes boxeadores, lutadores do UFC, aquela coisa, eram os gladiadores na época. Então, Espartaco era um gladiador, não tão rico e famoso, mas ele se revoltou lá no norte da Itália, quer saber? Vou sair, vou fugir. Aí eles mataram, né, seus senhores lá, saíram e juntaram um grupo e começaram a ir de fazenda em fazenda na propriedade dos patrícios e libertar os escravos. Aquilo formou uma massa de 80 mil escravos. Era quase a grande quantidade de legionários, né, que Roma tinha na época. Eles foram avançando, avançando, avançando lá pelas tantas. Uma parte queria ir para o norte, né, para se libertar de Roma definitivamente, né, ir para o norte, fugir lá para as regiões, né, da Germânia, para aqueles outros lugares, ir embora, se organizarem em, sei lá como, em tribos, em grupos pequenos, voltarem para suas terras de onde eles foram escravizados, né, encontrarem parentes, família, e outros simplesmente tinham a ideia de apenas saquear. Estamos ganhando, né? Vamos até Roma, vamos saquear Roma, vamos continuar. Então, ali meio que se dividiram, uma parte deles queria ir ali para o mar Adriático, né? E até fugir em navios fenícios. Aí contrataram navios dos fenícios, né? Não queriam contrariar Roma, que eram seus parceiros comerciais na época, enfim, não queriam desagradar Roma e acabaram traindo, né, os escravos. E no dia que os navios eram para estar lá esperando os escravos, pelo menos metade deles que decidiram por esse caminho, né, e não ir para o norte, ficaram lá a ver navios. E chegaram lá na praia e não tinha navio fenício nenhum. Os fenícios já tinham sido subornados pelos romanos, eles contaram a história dos romanos, da grande fúria, e as tropas, né, do general Crasso, né, que foi... As legiões romanas foram derrotadas 3 vezes. Aí, na 4ª vez, o general Crasso foi lá e fez essa arapuca para eles. E os cercou na praia e dizimou todos eles, mataram. Todos, praticamente. E 6 mil deles foram chacinados, esquartejados, e seus pedaços colocados em estacas, né, até a cidade de Roma, para todo mundo que passasse ali e visse o que acontecia com quem? Com escravos, né, que se rebelavam contra Roma, contra a dominação, contra o sistema escravagista. Enfim. E também para todos aqueles que eram contra, né, as leis romanas e o governo romano. Então, a revolta de Espartaco, Espartaco próprio, ele morreu também nessa tentativa, né, de revolta. Eles se libertaram, mas realmente não sabiam o que fazer. Alguns fugiram, lógico, voltaram para suas terras de origem, tinham sido escravizados, mas a grande maioria sucumbiu. E pelo menos ali a metade, eu acho que eles têm certeza, metade foram reescravizados, foram recapturados.
voltaram para os seus respectivos donos. Né? Então, vamos ver aqui. General Crasso se tornou, né, uma grande celebridade. Aí nós vamos ver aqui a forma de governo dos triunviratos. O primeiro triunvirato, Júlio César, que era um rico empresário romano, ele era um nobilita. Era muito rico, então ele conseguiu constituir legiões de soldados. Nós vamos ver aqui Pompeu, né, e Crasso, o general Crasso, esse herói que derrotou a revolta de Esparta. Eles, por conta própria, criaram, sem consultar o Senado nem nada, eram muito poderosos, tinham um controle militar e resolveram, vamos dividir os domínios de Roma entre nós três. Vamos governar, né? Cada um governa uma parte, Roma é muito grande, não tem como uma pessoa governar sozinha. Então, eles entraram em um acordo, cada um ficou responsável por um determinado território e governar. Depois entraram em conflito, Crasso morreu de idade, já idoso, Pompeu e Júlio César se desentenderam, Júlio César acabou levando a melhor. Júlio César era amado e querido, aí ele foi lá no Egito, conheceu Cleópatra, teve um filho com ela, o Cesário, que acabou sendo morto. E Júlio César já mandava, né, em tudo, o Senado temia Júlio César, o Senado virou o quê? Virou apenas uma instituição representativa dos costumes romanos, mas não tinha mais poder político. Júlio César mandava como ditador. E aí ele foi traído. E os senadores, 80 e poucos senadores lá se juntaram e mataram Júlio César no ano 44, nas escadas do Senado, nas escadarias do Senado. Ele foi esfaqueado. Cada senador foi lá e deu uma punhalada. Quando chegaram as tropas, quem foi que matou Júlio César? Todos mostraram suas mãos ensanguentadas e suas túnicas brancas manchadas com sangue de Júlio César. O que é que o exército ia fazer? Ia prender todos os senadores? Não. Aí o filho adotivo de Júlio César, o Brutus, foi o primeiro a dar a facada, o subornado. Vai lá e dá a primeira facada. Emblemático, né? O próprio filho, né? Ir lá e matar ele. Né? E aí cada um depois foi dando uma facada, né? Passando ali, né? Uma coisa macabra, cada um passava ali e dava uma punhalada. Eles foram todos com punhais nesse dia, por baixo de suas túnicas. E aí, todos estavam com as mãos sujas. Até aqueles que não apunhalaram, foram lá e sujaram suas mãos naquela poça enorme de sangue de Júlio César e se lambuzaram com o sangue de César e mostraram suas mãos. Quer dizer, estavam também assumindo a culpa. E aí, ia prender todo o Senado? Não. Ficou por isso mesmo, fizeram um funeral gigantesco para Júlio César, como um herói. A política hipócrita. Fizeram uma grande cerimônia para um grande funeral para Júlio César. E aí, por conta própria, sabiam, né, que Roma não podia ser governado só por um. Aí criaram um triunvirato, né? O Senado nomeou um novo triunvirato, que era Marco Antônio, ali, sobrinho ali de Júlio César, sobrinho de Júlio César, Lépido e Caio Otávio. E aí começou a briga entre eles. É lógico. Era pouco demais, 1/3 do império para cada um. Aí começaram a brigar. Marco Antônio ficou com lá na região do Oriente Médio, daí acabou indo para o Egito ali, conheceu Cleópatra, caiu na armadilha, na arapuca de Cleópatra, foi seduzido por Cleópatra. Ali ele não queria mais nem voltar para Roma, só queria ficar namorando a Cleópatra lá. E o povo, e o Lépido, e o Caio Otávio incitando o povo romano contra Marco Antônio. Olha lá, o cara não é mais romano, é egípcio. Daqui a pouco vai ter um filho com Cleópatra e vocês, ó, nós vamos ser governados por egípcios. Aí o povo, não podemos ser governados por egípcios, não sei o quê, tal. E aí, como aí, o Yacho Marco Antônio era até casado, né? Uma romana, e começou aquela coisa toda. E ele não voltava para Roma, só queria ficar nos braços de Cleópatra. Meu Deus, essa Cleópatra ia ser fantástica, né? Nossa Senhora, né? Jogou tudo para lá, chutou o balde e ficou lá, né? Namorando Cleópatra, paparicando Cleópatra. E Cleópatra, né, pelo jeito, gostava de romanos, né?
principalmente dos ricos e poderosos. Principalmente se tinham muitas legiões, né, para apoiar. Ela tinha medo de perder o poder, ela se juntava com um cara poderoso romano, né, para se manter no trono. Ela era de origem grega, ela era da família dos Ptolomeus, herdeira lá do general Ptolomeu, do Alexandre, braço direito do Alexandre o Grande. Estava há 250 anos governando, 300 anos praticamente governando ali o Egito, os Ptolomeus. A Cleópatra, ela tinha traços gregos, né? Então, Marco Antônio foi derrotado na Batalha do Lácio pelas tropas de Caio Otávio. Lépido, Lépido era lá, não tinha assim muito carisma, acabou morrendo depois, de causas naturais, se afastando das disputas políticas. Caio Otávio derrotou as tropas de Marco Antônio e de Cleópatra. E aí Cleópatra e Marco Antônio cometeram suicídio. O filho de César morreu também, foi Cesário lá também morreu de causas naturais, pelo que indica. E o corpo de Cleópatra e Marco Antônio nunca foram encontrados, porque o Caio Otávio queria levar, né, mesmo mortos, né, a cabeça deles, pelo menos, para Roma, para mostrar. Cleópatra viu, né, que ia ser humilhada demais, virar uma escrava, ia ser jogada numa masmorra, acabou se matando. Uma cesta de figos cheia de serpentes, como dizem, aliás. Não é bem história, mas é um mito, uma lenda. E, assim, Caio Otávio passou a governar sozinho o Roma. Acabou o triunvirato virando um. Só um de novo mandando tudo. Né? E aí ele recebeu o título de Augusto, que quer dizer sublime, soberbo, lindo, maravilhoso, inteligente, massa. Por isso que meu nome é Wander Augusto. Né? Entendeu? Piadinha. Então, pessoal, voltando aqui, né? Caio Otávio acabou tendo todo o poder militar na mão e político também. E o Senado acabou virando seu vassalo. Os senadores, meu Deus, lá vem outro Júlio César. Eles tiveram que engolir. Ele era amado. Todo soldado queria ser um legionário. Todo soldado queria ser um legionário de Caio Otávio, que agora é chamado de Augusto. E aí, no ano 27, ele resolveu dizer logo, quem manda aqui sou eu, certo? Acabou esse negócio de república. O Senado vai ser apenas o meu conselho, vai ser apenas uma instituição para me aconselhar, para me auxiliar na administração de Roma. Pronto. O Senado perdeu toda a sua voz, todo o seu poder político, e todo o poder ficou concentrado, o poder político e militar, nas mãos de apenas uma pessoa. Agora, o imperador. Ele era chamado de príncipes inter pares. Ele era o primeiro entre os iguais. O primeiro entre os iguais. Ele dizia, não, eu sou igual a todo mundo. Né? Mas eu sou, né, o primeiro entre os iguais. Interessante. Né? Então, ele acabou sendo, né, o príncipe, o Augusto, o soberbo, o maravilhoso e imperador. Divinizado também. Os deuses estão do lado dele. Quando ele morrer, ele vai para o panteão dos deuses. Aí foi criado o panteão dos deuses. Um prédio lá onde as estátuas dos imperadores eram colocadas. O cara morreu, era feita uma estátua, colocada no panteão dos deuses, e aí ele ascendia, né, ao mundo dos deuses. Certo? Então, pessoal, aqui termina, né, a fase aqui, né, da primeira fase de Roma Antiga. Na próxima aula a gente vai abordar Roma Império, o apogeu à decadência. Certo, pessoal? Tenham um bom dia, então. Façam praticando os outros exercícios. Tá? Qualquer dúvida, estarei aqui para tirar com vocês. Ok? Beleza, então. Tchau.